Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Estamos aí quase terminando uma exposição bíblica nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Próximo domingo, nosso irmão, presbítero em disponibilidade, Rubens, pregará pela manhã, no capítulo 3, encerrando essa série de pregações. Se você perdeu, está no canal da igreja, só procurar lá que você tem todas as pregações para você ser edificado. Se edificar a sua vida, como eu sei que vai edificar, envie para um amigo, recomende para alguém, para que ele ouça também a palavra de Deus e seja bastante fortalecido, edificado no Senhor. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2. Gostaria que todos que estiverem suas Bíblias em mãos, ou nos seus aparelhos eletrônicos, podem acessar ou abrir. Às vezes aqui pode atrasar um pouquinho, você acompanha aí. Mas quem quiser acompanhar também, nos monitores, fiquem à vontade. Segundo aos Tessalonicenses 2. Para garantir mais a sua atenção, nós vamos ler responsivamente. Eu lerei os versos ímpares e toda a igreja lerá os versos pares. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Não será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua ira. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Sejam julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes pelo contrário, delegaram-se com a justiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Também nos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo de Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Vamos juntos? Consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a literatura apocalíptica, ou seja, coisas relacionadas ao apocalipse, ao fim dos tempos, não é exclusivo da religião cristã. Se você pesquisar um pouquinho na internet, você vai descobrir que muita gente fala sobre o fim dos tempos. Mas lá na literatura judaica, antes de Cristo, esse já era um assunto que era trazido. Existe muita literatura chamada escatológica ali antes de Cristo.
Se você pegar escritos islâmicos, você vai encontrar também coisas acerca do fim dos tempos. Se você pegar coisas do ocultismo, também fala sobre o fim dos tempos. Pasmem, até alguns cientistas falam sobre o fim dos tempos. Mas eu acho que quem mais fala sobre isso e lucra com isso é o cinema. Observe que muitos filmes famosíssimos que você assistiu, que lotaram os cinemas, falavam de catástrofes, dos finais dos tempos, de coisas apocalípticas, né? Das mais diversas possibilidades, algumas coisas terríveis, né? Algumas coisas parecidas com o que a Bíblia diz, outras totalmente contrárias, né? E os crentes de Tessalônica, né, eles também sofreram influência e ouviram muitas coisas sobre o fim dos tempos. Claro que não ouviram todas essas coisas que eu disse, porque a maioria delas vieram depois. Mas eles também ouviam certos ensinos, dúvidas eram levantadas, influências estranhas estavam dentro e fora da igreja, nós vamos falar de algumas delas no decorrer da mensagem. Mas, irmãos, o Evangelho de Cristo, que era, é e sempre será loucura, né, para os que se perdem, esse Evangelho era bombardeado. A igreja de Tessalônica sofria, porque havia pressões contra o Evangelho, e muitas pessoas enfraqueciam na fé. Então, diante disso, o apóstolo Paulo escreve a sua carta. E o apóstolo Paulo procura ser o mais claro possível sobre os assuntos que afligiam aqueles irmãos, e também o mais firme possível. Então, se você pegar, por exemplo, todas as pregações feitas nesses últimos domingos, você vai ver o quanto de ensinamentos Deus trouxe para a nossa igreja a partir daquela situação da igreja de Tessalônica. Mas, na minha opinião, e eu quero propor isso aos irmãos hoje para pensarem comigo, o principal tema que levanta-se, e aqui também nesse texto, que eu queria pensar com os irmãos, é o tema da vitória de Cristo. Em todo o tempo, Paulo diz, olha, tem muita coisa terrível acontecendo, mas Cristo continua sendo vencedor, continua sendo vitorioso. Então, Paulo, quando escreve a primeira carta, depois a segunda carta, ele está avivando a memória dos irmãos sobre aquilo que ele já tinha ensinado, inclusive sobre a gloriosa volta de Cristo. Avivando não somente a memória, mas avivando a chama do coração, avivando a fé, avivando a firmeza deles, para que tivessem a esperança correta. É por isso que no versículo 5 ele pergunta, não vos recordais de que ainda convosco, quer dizer, quando eu estava com vocês, eu costumava dizer a vocês essas coisas, vocês já esqueceram? Então vou escrever lembrando os ensinamentos. Mas a boa notícia é que hoje Deus, né, permite que nós preguemos esta palavra, porque Deus quer avivar também na minha memória, na sua mente, no seu coração, as verdades sobre Cristo, sobre a sua gloriosa vitória. E nós olhamos então verdades que nós já cremos, como a nossa fé no Cristo, que é Deus e homem, nesse Cristo que morreu, ressuscitou, foi para o céu, que governa, e voltará para resgatar o seu povo e manifestar a sua justiça. Ou seja, um Cristo vitorioso. Então, assim, propomos meditar com os irmãos nos próximos minutos sobre esse tema, a vitória de Cristo. Mas que tipo de vitória é essa? Qual o alcance desta vitória? Qual a natureza desta vitória? Então, à luz desse texto, nós vamos responder pelo menos 3 características da vitória de Cristo. E a primeira reflexão que fazemos é vitória contra quem? É vitória sobre quem? É vitória contra o quê? É vitória sobre o quê? E nosso primeiro ponto, a primeira lição, então, propõe que é a vitória sobre toda sorte de mal. A vitória de Cristo é a vitória sobre toda a sorte de mal. Os irmãos leram aqui comigo, o texto fala sobre o homem da iniquidade e filho da perdição. E fala também das suas características. Abrindo um pequeno parênteses aqui, irmãos, este texto tem sido um texto de alvo de muitas controvérsias, né? Até mesmo entre teólogos cristãos. Eu não intenciono entrar em nenhuma delas, porque
horas, né? Fica para uma escola bíblica dominical, né? Isso tem a ver com as correntes escatológicas, como amilenismo, pré-milenismo, dispensacionalismo, pós-milenismo. Então, deixa isso para um outro dia. Sobre esse assunto falaremos em outro momento. Eu quero, com a graça de Deus, apresentar aquilo que é essencial para a fé cristã, para a nossa edificação, mas o fato é que todas as linhas teológicas cristãs, elas concordam com isso, com o que eu vou dizer agora, então esse é um ponto central da fé cristã, é que à medida que se aproxima mais o retorno da volta de Cristo, tudo que nós vemos de mal espalhado pelo mundo afora, vai sendo mais concentrado e reunido em algumas pessoas, em algumas instituições, e talvez em uma pessoa específica, que alguns escritores bíblicos, como o próprio João, o Paulo, vão chamar de anticristo. Então, o homem da iniquidade, o anticristo, que levantar-se-á de uma maneira mais global, mais mundial. E eu sei que quando falo desses assuntos, alguns brincam assim, teoria da conspiração e tal. Irmãos, não é teoria da conspiração, isso é Bíblia. Teoria da conspiração é outra coisa. É Bíblia. Né? A Bíblia é muito clara, se você ler o que o próprio Senhor Jesus ensinou, Pedro, Paulo, João, haverá alguém que vai personificar o mal. E pode estar, inclusive, entre nós, no sentido, no meio da religião. Né? Que a gente fica sempre pensando em alguém totalmente... Não, pode nascer de qualquer lugar e pode estar entre nós no sentido que já está vivo entre nós, pode vir na outra geração, não sabemos, isso é economia divina. Na verdade, irmãos, não cabe a nós ficarmos especulando, afirmando, nem focando nisso, ainda que tenhamos liberdade de fazê-lo. Mas não é muito edificante, essa é a grande verdade. Muito menos, irmãos, acusando ninguém, como as pessoas ficam o tempo inteirinho aí, algumas linhas escatológicas, né? Olhando e falando, fulano. E às vezes coloca, né, na internet, fulano é a besta. Falei, você também é uma besta, porque fica falando coisa que não devia, né? Existe um tipo de besta, mas, irmãos, a gente precisa ter cuidado. Não vamos ficar fazendo afirmações que não temos autoridade de Deus para fazer. Porque uma das coisas que a Bíblia é muito clara, nesse texto, em todos os outros textos, que quando essa pessoa específica aparecer, na hora certa, o próprio Deus vai manifestar. Quando essa pessoa surgir, na hora que Deus entender, agora é a hora de revelá-lo, Deus mesmo vai desmascará-lo. Ninguém terá dúvida. Nenhum filho de Deus vai ter dúvida de quem quando ele chegar, quando de fato... E essa é uma das coisas que esse texto aqui nos ensina de maneira muito clara. Então, irmãos, deixa que Deus sabe quem é e vai mostrar quem é na hora certa. Vamos cuidar mais das nossas vidas em nome de Jesus. E há outras verdades bíblicas e históricas dentro desse assunto que são muito mais evidentes, que nós precisamos lembrar. A gente fica especulando coisas que a gente não sabe, e o que é necessário e importante a gente esquece. Então, embora esse texto fale realmente do homem da iniquidade, do filho da perdição, a grande verdade, irmãos, é que muitas pessoas ao longo da história, antes e depois de Cristo, nas mais diversas nações, culturas, surgiram com essas características citadas aqui. Não precisa conhecer muito de história, é só você pensar em muita gente, né, imperadores e pessoas religiosas e políticos, etc. Por exemplo, os faraós do Antigo Egito, o próprio Nabucodonosor na Babilônia, vários imperadores romanos, imperadores chineses, na história mais recente, alguns líderes assumidamente comunistas ateus que aboliram Deus e se colocaram no lugar dele, isso é público, né? Eles não negam isso, mas no contexto neotestamentário, né, ali no contexto de Tessalônica, isso já estava acontecendo. Alguns dos imperadores da época do Novo Testamento já tinham essa ideia de ser Deus, de ser adorado como Deus. Roma tinha instituído o culto ao imperador. Começou com cultos aos imperadores que haviam morrido, né, tinha que morrer, mas meio que canonizado, entre aspas, usando um termo que não existia na época, né, só para os irmãos entenderem. Era considerado divino, passava a ser adorado. Mas alguns, como Tito, Vespasiano, Nero, não precisa morrer para ser Deus, eu já sou Deus, pode me considerar Deus, né? E aqueles que não adoravam eram simplesmente perseguidos, mortos, jogados nas arenas para os leões comerem, ou colocados para serem
iluminação, né, ali, queimados vivos em Roma. Isso a igreja de Tessalônica já estava vendo. Uma outra verdade inquestionável é que esse mal, né, que o Senhor Jesus é vitorioso sobre ele, é um mal manifestado, que pode ser manifestado em um governante, uma pessoa com influência mundial. Ele está presente em algum grau no coração de todos os seres humanos. E por isso ele pode estar presente dentro ou fora de qualquer religião, né? Todo esse mal que o Senhor observa, limita e vence diariamente e vencerá no final, ele está ainda presente neste mundo de muitas formas, em algum grau maior ou menor, no coração de todos os seres humanos. É por isso que ele pode estar, por exemplo, na política, na cultura, na economia, no esporte, na educação, na ecologia, na ciência, em quaisquer instituições humanas. Para alertar e prevenir os crentes tessalonicenses e a todos nós, esse mal aqui é claramente descrito, e as suas principais características são: primeira, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto. Meus irmãos, eu conheço pessoas próximas que se levantam contra tudo que se chama Deus e culto. São avessas, debocham, perseguem, não matando, porque no Brasil não há perseguição desse tipo, mas todas as formas que lhe é possível fazer. No seu trabalho deve ter alguém assim. Em todo lugar tem alguém assim, não precisa ser país comunista, não. Aqui no Brasil tem um monte de gente que se diz religioso, que se diz de direita ou de esquerda, de qualquer padrão, e é assim. Não é privilégio de um grupo, meus irmãos. E aí ele vai descrevendo mais, né, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. É óbvio, como eu disse, quando for o cara, né, já próximo à vinda de Cristo, isso vai ser mais global e mundial. Mas hoje, pessoas se assentando de uma forma ou de outra no lugar de Deus, um monte. Inclusive você já fez isso muitas vezes, quando tomou decisões que foram contrárias à vontade revelada das Escrituras. Inclusive você, quando não agiu como um bom marido, que a Bíblia manda você ser, amando a sua esposa como Cristo ama a igreja. Inclusive você que continua agindo desonestamente nos seus negócios. Todos os seres humanos, em algum momento, se colocam no lugar de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Não precisa ser ateu para fazer isso. Qualquer pessoa, em algum momento, faz essas coisas. Irmãos, mas o aparecimento do iníquo, diz aqui, né, falando especificamente agora daquele que virá, será segundo a eficácia de Satanás. Mas os que fazem isso hoje também é movido por tentações de Satanás. Irmãos, mesmo nós convertidos e regenerados, nós enfrentamos diariamente a luta contra a carne, o mundo e o diabo. É só você dar uma brecha, o diabo usa você. A Bíblia é clara, não deis lugar ao diabo. Quando Paulo disse isso, se não me falha a memória que eu não coloquei referência aos Efésios, ele está falando para crente. Ele não está falando para descrente, não. Está falando para crente, mas que às vezes esquece o evangelho, esquece a palavra e deixa ser usado pelo diabo para prejudicar uma igreja, prejudicar uma família, para poder falar mal dos outros, para poder defraudar alguém, para poder fornicar com alguém, para poder se prostituir, fazer qualquer outra coisa. Mas observe que ele diz que muitos fazem isso com poder, com sinais e com prodígios da mentira. Novamente, à medida que se aproxima a volta de Cristo, o homem da iniquidade vai fazer isso de uma maneira muito pior. Mas hoje, muitos continuam. Irmãos, hoje com o advento da internet, o poder da mentira está absolutamente revelado. Os governos estão desesperados, as pessoas com... Por quê? Uma mentira que você solta na internet, até que você provar que é verdade, já destruiu um país inteiro, já derrubou um governo, já destruiu uma igreja local. O poder da mentira só cresce, porque a iniquidade continua reinando sobre tudo isso ainda. Com engano de injustiça aos que perecem. Isso então, irmãos, injustiça é a marca deste mundo, sobre a vida de tantas pessoas. Tudo isso, aí depois ele encerra aqui, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Tudo isso acontece porque as pessoas amam muita gente, muitas coisas,
mas não amam a verdade. Nós vivemos num mundo que não ama a verdade. Você dizer a verdade para alguém é ganhar inimigo. Este é o mundo que nós vivemos, e nesse sentido, perdoe-me a franqueza, porque a Bíblia me dá autoridade para falar, não vai melhorar. O mundo pode melhorar em muitas coisas, ciência, saúde, etc. e tal. Mas nesse sentido, o mundo sem Deus só vai piorar. E os ímpios que não conhecem o Senhor vão ser iludidos por este mal. Mas eu e você não podemos ser em nome de Jesus. Continue amando a verdade. Irmãos, o amor, a esperança e a fé só vai edificar a sua vida se for firmado na verdade. Amor firmado na mentira, esperança firmada na mentira, fé firmada na mentira, pode te fazer um afago, mas na hora que a verdade for revelada, a destruição vai se instalar. Então, não se iluda com muitos que estão assim. Não seja você esta pessoa. E se o é, hoje você precisa ser tocado pela graça de Deus e mudar a sua posição. Tudo isso, irmãos, é sempre doloroso na vida de qualquer pessoa. Mas quando pessoas que vivem nos arraiais cristãos, membros de igrejas evangélicas, são derrotadas por esse mal e caem na apostasia, essa dor é muito profunda. O que é apostasia? É o abandono público da fé. É a renúncia da religião. É o rejeitar a Deus, o renegar a Cristo. Isso é doloroso. Eu, como pastor, já presenciei, inclusive pessoas que passaram por aqui. Uma das dores mais profundas da minha vida foi ver pessoas renunciando à fé. Mas eu sei que a Bíblia me alerta que isso iria acontecer. O que eu posso é ainda orar por essas pessoas na esperança de que elas possam se arrepender e voltar. Mas não é uma surpresa para ninguém. Bom, pastor, você só falou de coisa ruim até agora. Onde é que está a vitória de Cristo sobre tudo isso, né? Irmãos, a boa notícia é que nós podemos vencer este mal e toda sorte de males do pecado, porque o próprio Cristo já venceu. Em primeiro lugar, Jesus venceu com a sua vida. Jesus pisou esse planeta imundo sem se contaminar com a sua sujeira espiritual, sua sujeira moral. Viveu uma vida santa, pura, impecável. Chegou a ser tentado pelas mais vis tentações do inferno, mas não cedeu a nenhuma delas. Então, o nosso Cristo é vitorioso sobre o mal. Amém, meus irmãos? Mas diz a palavra que Jesus venceu o mal com a sua morte expiatória, resgatadora e substitutiva. Porque quando todos os homens estavam desesperados, sem saber para onde correr, tentando salvar a si mesmos, todos aqueles que antes de Cristo olharam pela fé para Cristo, para a frente, para o futuro, e todos nós que olhamos para a obra do Calvário, foi no Calvário que o Senhor Jesus venceu a Satanás e nos deu a vitória. Ele é vitorioso, inclusive quebrou o jugo do pecado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Jesus venceu este mal com a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus, onde está entronizado ao lado de Deus Pai. Por mais, ele foi visto assunto ao céu, por mais de 500 irmãos vivos, que viram testemunhar a sua ascensão gloriosa. Muitos que antes disso testemunharam a sua ressurreição, e a Bíblia garante que ele está entronizado ao lado de Deus Pai. Mas você, mesmo crendo em tudo isso, pode, assim como os crentes de Tessalônica, perguntar: como Cristo está vencendo hoje? Como Cristo vencerá no final? Que tipo de vitória é essa? Como isso pode me ajudar a vencer o mal? Como isso pode também me fazer um vencedor? Então, essas perguntas vou responder nos próximos 2 pontos. Continue prestando atenção. Em segundo lugar, a vitória de Cristo é a vitória do jeito e no tempo de Deus. Muitas vezes é uma vitória silenciosa, discreta, sem alarde, mas é uma vitória diária, uma vitória constante. O texto diz no verso 6, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Existem muitas controvérsias, né? O que detém? Né? Dando uma olhada rápida num comentário, tinha assim 7 possibilidades.
eu já tinha uma no meu coração, fiquei pensando, será que vai ter uma que eu acredito aqui? Já tinha, essa aqui mesmo, que eu já acreditava. Na verdade, irmãos, é o próprio Deus que detém. Ele pode usar, é claro, N formas de deter, como a própria igreja, o evangelho, você, a palavra, etc. Mas é Ele que ainda controla. Este mundo não está pior por causa da graça de Deus que vai limitando a maldade humana. Alguém vai, mas por que tem tanta maldade, tanto sofrimento? Bom, se Deus realmente fosse acabar com tudo como você quer, Ele ia destruir tudo. Mas isso Ele vai fazer lá no final. Não com todos, mas com todos aqueles que não creem nele, como vamos ver daqui a pouco. Então é por esse motivo, diz o texto, que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, irmãos, é uma vitória às vezes misteriosa, discreta. Eu costumo o seguinte, é como se Deus fosse dando corda, né? A pessoa afronta Deus, a pessoa faz horrores, agride o outro, mata, é um governante louco, faz guerra e vai por aí fora. E mente, corrompe, rouba o país, e rouba a nação, né? Tira o dinheiro que era para poder cuidar dos necessitados, usa para o bolso dele, vai fazendo. Mas se os irmãos observarem, pode observar, faça um histórico. Irmãos, nenhum deles teve um fim bom. Não teve. Ou ele, ou alguém, ou as pessoas ali, Deus vai dar permite, mas até um certo ponto. Então, muitos dessas situações estão permitidos por propósitos eternos de Deus, que às vezes a gente não consegue explicar todos, não conseguimos mesmo. Mas, nesse sentido, a vitória de Cristo está indo acordo aos malfeitores para que eles se enrolem e se destruam. Aliás, a maioria dos malfeitores não precisa de Deus fazer nada, é só deixar. É por isso que lá em Romanos capítulo 1, quando fala de todos os idólatras e todos aqueles que corromperam a moral, a sexualidade, a vida, Paulo fala assim, Deus simplesmente os entregou às suas paixões. Deixou eles seguirem. Que aí vai. Você conhece essa situação? Quantas pessoas você já alertou? Alertou, e a pessoa continua. Por fim, o que você fez? Bom, está alertado, né? Não quer mudar, tem que deixar. Infelizmente, veio a destruição. Uma vitória com aparentes derrotas, talvez para alguns, como foi a própria morte de Cristo. Mas lembre-se, irmãos, quando o inferno estava celebrando a morte de Cristo, a Bíblia estava dizendo que, na verdade, foi ali no Calvário que Deus expôs ao desprezo. Porque Deus estava dizendo, vocês tentaram impedir a minha obra, tentaram afastar os meus escolhidos, meus filhos, mas vocês não conseguiram, porque eu estou aqui para resgatá-los. E diz a Bíblia que o Senhor, quando morre, Ele vai ao Hades, e Ele afronta o inferno, e Ele mostra o seu poder, porque Deus é poderoso e está acima de tudo, inclusive de Satanás, de todas as suas hostes, de todo o inferno. Cada afronta a Deus, cada blasfêmia, cada mal causado à criação divina, cada perseguição contra a igreja de Cristo, cada perversão, somente salientam a santidade de Deus, a longanimidade de Deus e a fidelidade de Deus a si mesmo, ainda, por misericórdia, tolerando um mundo rebelde. Eu nunca me esqueci, não vou citar o nome por uma questão ética, né, de uma querida irmã, não está mais aqui conosco, mas ela sempre foi uma pessoa assim, muito defensora de certas situações relacionadas aos males da nossa sociedade, não porque, né, ela trabalhando a questão justa dos direitos humanos, e eu concordava com ela muitas vezes, falando, não, isso mesmo, eu mesmo já fui à prisão, né, visitar e vou, né, até porque eu tenho uma história de familiar, todo mundo conhece a minha história pessoal, meu pai foi preso e tal. Então, eu tenho profunda graça e misericórdia com as pessoas criminosas. Não acho que bandido bom é um bandido morto, não. Acho que bandido bom é bandido arrependido e salvo. Amém, meus irmãos? Nós temos que evangelizá-los. Mas um dia, nós passamos por uma situação, os irmãos se lembram, né? Nossa irmã Áurea foi atropelada por uma mulher bêbada, numa caminhonete, logo após o culto, ali próximo da minha casa,
e alguém viu o telefone meu lá, o número ligou, e eu fui lá, e essa irmã também foi. E essa irmã, que sempre foi muito, né, preocupada em defender pessoas, né, ela queria matar a mulher. Pastor, é um absurdo, como essa mulher bêbada dirige o carro e atropela a nossa irmã, eu vou pegar ela. Você não vai pegar não, lembra? Você não vai pegar não. Você não vai pegar não, porque tem a justiça para pegar. Né? Inclusive, a polícia já tinha chegado. Né? Mas por que eu estou contando isso? Porque, na verdade, por mais que a gente devamos ser misericordiosos, mas existe um senso de justiça, amém, meus irmãos? Existe uma hora que o mal tem que ser sinalizado, assim, olha, isso é mal, alguém tem que parar esse mal. E o Senhor, Ele está de olho em todos os tragédias, horrores, pecados dos homens, mas Deus é misericordioso, irmãos. É por isso que eu estou aqui, porque se Deus fosse olhar as coisas que eu fiz, que afrontou Ele essa semana, eu certamente não estaria aqui. É por isso que a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, toda essa podridão do mundo não quer dizer que Deus não está sendo vitorioso. Ele está sendo fiel ao seu caráter, bom de bondade, de misericórdia, de longanimidade, de tolerância comigo e com você. E você sabe que quantas vitórias você teve porque você não agiu na sua justiça própria contra a pessoa e resolveu agir com misericórdia. Depois, graças a Deus que eu não fiz essa besteira. Foi uma grande vitória, não foi? Talvez seu casamento foi salvo, a amizade foi resgatada, porque você simplesmente foi longânimo. Talvez aos olhos de muitos você foi besta, foi bobo, foi derrotado. Eu recebi um vídeo essa semana muito triste, né? Um segurança bateu muito numa pessoa que, não sei por que exatamente, numa boate e tal, bateu, humilhou, não só bateu, humilhou a pessoa. Passou um dia, 2, não sei quantos dias, esse homem que tinha sido humilhado voltou e com outros homens e o matou com dezenas de tiros. E, irmãos, fazer justiça própria, né, não convém. Deixemos que Deus faça, amém, meus irmãos? Aprendamos com o Senhor. Nossa vitória não está em manchar nossas mãos com violência e com sangue. Entendendo que Deus, Ele é vitorioso. É nele também que temos essa vitória. Então, por outro lado, irmãos, todas essas tragédias, pecados, horrores dos homens revelam o poder de Deus, sua soberania, sua supremacia, sua providência em fazer tudo cooperar para o cumprimento dos seus propósitos eternos. Apesar de todas essas coisas loucas, a Bíblia garante que isso está sendo conduzido para propósitos superiores, eternos, imutáveis de Deus. E é só Deus que pode fazer uma coisa dessa. Em tudo isso podemos ver a vitória de Cristo. Mas é uma vitória, irmãos, não no meu tempo, na medida da minha ansiedade, mas no tempo de Deus. Os irmãos observam no versículo 2, que Paulo escreve essa carta porque muitos cristãos da igreja de Tessalônica achavam que Cristo já tinha voltado. Olha só que coisa horrível. Uns falsos profetas lá tinham se levantado, não, Cristo já voltou. E vocês ficaram. E vocês vão ser condenados. O juiz eterno vai vir sobre vocês. Irmãos, o fato é que esse pecado, essas falsas profecias continuam vindo. No século XVIII, eu não vou citar nomes, eu não gosto de citar nomes, mas depois, se quiser, eu falo pessoalmente. No século XVIII, nos Estados Unidos, levantou-se uma profetisa que marcou a volta de Jesus. Quando chegou o dia, Jesus não voltou, obviamente, porque ninguém sabe o dia e a hora. Qualquer pessoa que falar isso, você pode já mandar plantar batata, porque não é de nada de Deus. E aí inventou uma doutrina, não, é porque Jesus voltou, mas ele não voltou, ele não pisou aqui, ele voltou até uma certa altura, fez um outro sacrifício e tal, uma expiação, aí pega um texto lá que não tem nada a ver de Daniel, não sei mais o que lá, faz uma miscelânea teológica, uma heresia horrorosa. Mas dessa profetisa e dessa profecia nasceu uma das maiores denominações que se arroga de ser cristã, se arroga de ser evangélica, mas nós consideramos seita, que está aqui, todo o Brasil, inclusive aqui no Jardim Camburi. E muitos seguem piamente
como se tivesse nascido das Escrituras. Não, irmãos, nasceu de gente, como estava lá em Tessalônica, marcando dia, querendo antecipar a vitória de Cristo, o dia da volta de Cristo. Agora, irmãos, isso é um problema antigo. Lembra o povo de Israel, quando foi para a Babilônia? Falsos profetas se levantaram. Gente, fica tranquilo, porque daqui a poucos dias nós vamos voltar. E lá foi talvez mais absurdo, porque Deus já tinha falado por meio de Jeremias que não ia voltar logo, que ia demorar quanto tempo? 70 anos. No caso da volta de Cristo, nós não sabemos quando. Então, ficarem especulando, marcando data, antecipando, querendo ser Deus, querendo ser... Não, irmãos, a vitória de Cristo no tempo dele e do jeito dele. O que Deus quer de sua igreja, de cada um dos seus discípulos, é que nós esperemos todos os dias. Mas também que nós sejamos luz todos os dias. Que o esperemos todos os dias, mas que trabalhemos, cuidemos de nossas famílias, sirvamos ao próximo todos os dias. Essa é a vitória de Cristo hoje. Sustentar a sua igreja nesse mundo, sendo refletora da sua glória. Essa é a grande vitória do Senhor. Mas a vitória final, declarada, pública e definitiva, gloriosa e eterna, essa também vai acontecer, meus irmãos. Está aqui no texto, com efeito, o mistério da iniquidade que já opera e aguarda somente que seja afastado, aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Irmãos, desde o Antigo Testamento, Deus foi implacável com os que se levantaram contra ele e o seu santuário. Lá em Êxodo 22, verso 20, diz: quem sacrificar aos deuses, não somente ao Senhor, será destruído. 1 Coríntios 3,17 diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Mas isso agora, falando em termos de Cristo, de igreja, deste mundo, vai se cumprir no grande e glorioso dia, quando o cálice da ira de Deus vai transbordar. No dia do juízo final. Na volta de Cristo, ele revelará e exporá o pecado e o horror da humanidade rebelde, que o afrontou, o rejeitou e zombou dele. E, por fim, punirá todos os que não se arrependeram ainda nesta vida. Irmãos, será uma vitória completa e retumbante. Agora, quem crê em Cristo, quem ama o Senhor e crê na sua palavra, pode antecipar a alegria dessa vitória. Pode experimentá-la hoje. Porque essa é a terceira característica da vitória de Cristo. Em terceiro lugar, a vitória de Cristo é também a vitória dos seus discípulos. Mas, irmãos, a grande vitória nossa começa aqui, ó, dentro do nosso coração. Começa dentro da nossa cabeça, da nossa mente. Por isso que Paulo diz, olha, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, não tira da vossa mente, não deixe que fuja da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Então, irmãos, ainda que você ouça grandes teólogos, grandes profetas, grandes líderes, sejam religiosos, filosóficos, políticos, cientistas, lembre-se que a maior batalha é dentro da sua mente. Todos estão querendo roubar a sua mente, dominar a sua mente. Cuidado com o que você vê na internet, não somos contra a tecnologia, mas todos, é sabido hoje, até mesmo gente que não tem temor de Deus, que o uso exagerado, né, da internet, com informações equivocadas, com coisas maléficas, tem destruído pessoas, tem destruído famílias, tem destruído caráter, tem destruído sentimentos, emoções, tem levado as pessoas ao suicídio, a tantas outras tragédias. Cuidado, porque a vitória de Cristo, para mim e para você, primeiro é aqui, ó. Está lá na palavra, olha, vigia os seus pensamentos. O que deve ocupar o seu pensamento? Aquele que é honesto, justo, bondoso, agradável a Deus. São muitas as exortações e promessas bíblicas quanto à proteção das nossas mentes e corações, especialmente a paz que excede todo o entendimento, a paz do príncipe da paz. Eu sei, irmãos, tem dia que eu, não sei você, mas eu tenho dia que eu amanheço triste quando olho para as tragédias deste mundo. Mas eu logo corro para a presença do Senhor. E deposito diante dele minhas ansiedades, medos, tristezas. Porque
aqui é a vitória do Senhor no meu coração, me conservando são. Irmãos, tem coisas que a gente não gosta de falar, e às vezes, vai expor a igreja. Não, irmãos, a gente precisa falar. Semana passada, um servo de Deus, pessoa amada, querida, líder de uma igreja cristã, no interior do nosso estado, jogou o seu carro numa ribanceira abaixo com a sua esposa para tirar a própria vida. Porque sua mente, o seu coração estavam adoecidos, estavam em guerra, estavam com vergonha, por causa das situações que lhe acometeram. Eu creio que ele era um homem de Deus, de coração eu creio que ele está com Jesus. Porque, irmão, só tem vergonha e nojo do pecado quem ama Cristo. Mas, infelizmente, ele estava adoecido, emocionalmente, entrou numa depressão profunda, a sua mente não foi guardada. Esse irmão já esteve aqui conosco em nossa igreja. Irmãos, a vitória dos discípulos de Cristo começa com a obra de Cristo no nosso coração. Se você está em guerra, em dor, em luta emocional, não lute sozinho. Procure ajuda. Pode ser que você está aqui do lado, passando por isso. Não vá embora, procure um dos presbíteros, procure um irmão, ore por mim, eu estou em guerra. Porque a vitória de Cristo é também sua vitória em nome de Jesus. Mas muitas vezes ela vai vir pela oração de alguém, por um abraço de alguém, por um compartilhar de alguém. A vitória, irmãos, da nossa salvação, da nossa santificação e fé sustentados pelo Espírito Santo. Paulo dá graças a Deus pelos irmãos amados de Tessalônica. E ele diz, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também vos chamou mediante o nosso Evangelho para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a vitória de Cristo é a nossa vitória. Ele está dizendo que Ele nos escolheu para alcançarmos a glória junto com Ele. Irmãos, essa é uma vitória que a gente precisa celebrar todos os dias. Todos os dias glorifique a Deus pela sua salvação. Amém, meus irmãos? Deus, eu não sei o que vai acontecer hoje, eu posso até não ser salvo de um acidente, eu posso não ser salvo de um revés na empresa, mas uma coisa eu sei, eu estou salvo por toda a eternidade. Se eu não for salvo de alguma situação difícil nesse mundo, mas eu vou estar com o Senhor. E se eu não for salvo da morte, eu sei que eu vou estar com o Senhor, porque para nós a morte é apenas a passagem para a vida eterna com o Senhor. Então a vitória de Cristo é a nossa vitória, meus irmãos. E Ele já nos deu essa vitória. É maravilhoso você viver todo dia sabendo quem você é e para onde você vai. E você precisa experimentar essa alegria da salvação, renovar essa alegria da salvação e celebrar essa vitória de Cristo na sua vida. A vitória de permanecermos firmes na palavra de Deus. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra ou por epístola nossa. Que alegria, né? Estarmos aqui hoje de manhã na escola bíblica, todas as classes reunidas, estudando a palavra de Deus, culto da manhã, 10h30, agora. Mas amanhã você precisa ficar firme na palavra, depois, todos os dias. A vitória da presença consoladora, confortadora e graciosa do próprio Cristo, nos confortando e nos abençoando para as boas obras. Está aqui na palavra do Senhor. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo, Ele mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Irmãos, sem Cristo, nós faríamos muitas coisas terríveis, como muitos têm feito. Mas eu e você, hoje e amanhã, podemos viver um dia de santidade, porque Cristo está conosco, amém, meus irmãos? Sim, irmãos, hoje ontem, no retiro espiritual dos presbíteros, nós fizemos um trocadilho, com Romanos 7:8. Quem conhece vai entender melhor, se você não conhece, lê lá que você vai entender. Romanos 7, a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, fala da nossa fragilidade, da nossa constante
da nossa tendência a cair no pecado. O mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu deveria fazer, eu não faço. Lembra? Paulo fala desse dilema, dessa luta, dessa batalha, que é real. Ainda mesmo para nós. Mas Romanos 8 fala da santidade, da rendição ao Senhor, de uma vida livre do domínio do pecado, livre da condenação. E aí, nós dissemos o seguinte, nós até podemos visitar Romanos 7, podemos ter essa experiência, mas o nosso lugar de moradia é Romanos 8, amém, meus irmãos? Se você está morando em Romanos 7 e só visitando Romanos 8, tem uma coisa errada. Porque a vitória de Cristo é a vitória dos seus discípulos para viver uma vida de santificação a cada dia, para crescer na graça do Senhor. Quero concluir este sermão relembrando os 3 pontos. A vitória de Cristo é a vitória sobre toda sorte de mal. Qual é o mal que hoje está afligindo a sua vida e a sua casa? Deus quer te dar a vitória em nome de Jesus. Nós vamos orar daqui a pouco. Eu espero que você possa crer em Cristo e receber essa vitória. Lembre-se que o maior mal é o próprio pecado. E é ele que nós precisamos do poder de Cristo vencer. Mas lembre-se que a vitória é do jeito e no tempo de Deus. Não é na sua força, não é nas suas regras, não é na hora que você quer. Seja qual a vitória, seja contra o pecado, seja contra a enfermidade, seja em relação a uma pessoa. Não. Deixa Deus trabalhar e receba a vitória no tempo de Deus. Mas é a vitória minha e sua, que Ele está preparando. E um dia ela será completa na gloriosa volta de Jesus. Amém, meus irmãos?